Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Aventuras, para falar sobre o adiamento do julgamento do marco temporal das terras indígenas pelo STF, sobre o assassinato de Bruno e Dom Phillips, sobre as perseguições que eles já vinham sofrendo, sobre como o governo Bolsonaro se posicionou em relação a tudo isso, sobre o ecossistema da criminalidade nas florestas e como os crimes ambientais se relacionam com o narcotráfico, sobre os perigos de ser um defensor da natureza no Brasil e sobre os militares e o seu falso patriotismo em relação à Amazônia. Mas antes, o meu super agradecimento aos colaboradores e apoiadores do Jornal Antijurídico que mantém esse canal vivo e de pé, tanto através do Apoia-se, ajudando com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também por meio do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com uma contribuição isolada dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. É isso e somente isso que mantém esse canal de pé, beleza? Então, sem mais delongas, roda aí a nossa vinheta da depressão. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Obrigado novamente e não fiquem com Deus, afinal de contas, Deus não existe. Esse país é verde e amarelo! Começamos esse programa falando sobre o STF e o tempo dos deuses, que foi o tema de um episódio que eu gravei aqui no canal no começo do ano, falando sobre como a agenda de julgamentos do Supremo é nada confiável e totalmente sujeita aos ventos da política. Pois bem, exemplo recente disso foi a retirada da pauta do julgamento do marco temporal das terras indígenas pelo presidente do STF, o Fux. Julgamento esse que ia rolar no dia 23 de junho e agora foi reagendado para sabe-se lá Deus quando. E como dizem, é sobre isso e tá tudo bem. Afinal de contas, qual que é a relevância de julgar o futuro dos povos originários brasileiros, né? Temos coisas mais importantes a fazer. Eles já esperaram 500 anos, podem esperar outros 500. Esse é um julgamento que começou no ano passado e que já tem o voto de 2 ministros. Edson Fachin, que votou contra a tese do marco temporal por entender que não é necessário um marco temporal para determinar se os povos indígenas podem ou não podem reivindicar suas terras, e Cássio Nunes, que dificilmente decepciona o Bolsonaro, votou pelo marco temporal. Daí o Alexandre de Moraes pediu vistas do processo e parou o julgamento. Então, por enquanto, tá um placar aí de 1-1. E se você é mero mortal, tá meio perdido aí em relação ao marco temporal, não sabe se é para apoiar ou não, eu vou te dar uma dica simples. Quem apoia o marco temporal é basicamente o Bolsonaro e o agronegócio. E quem é contra a tese do marco temporal são os povos indígenas, basicamente qualquer pessoa com mínimo de discernimento. Então não tá muito difícil você escolher um lado nessa história. Mas vai lá, pelo marco temporal, o direito à terra pelos povos indígenas só será reconhecido se eles conseguirem provar que estavam ocupando aquela área na data da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Ou seja, não existia história antes de 1988. Esquece tudo o que aconteceu desde 1500 com a colonização e posteriormente todo o histórico de violência envolvendo fazendeiros, grileiros, madeireiros, garimpeiros, e isso sem contar os militares durante a ditadura. Nada disso existiu. Deus criou o mundo em 1988. O Bolsonaro sempre quis o marco temporal das terras indígenas, argumentando várias asneiras que já foram desmentidas várias vezes. Do tipo que a demarcação das terras indígenas inviabiliza o agronegócio, ou que as terras indígenas são grandes demais e prejudicam o desenvolvimento do país. Fato é, a tese do marco temporal não é só uma farsa jurídica, como é também a maior ameaça aos povos indígenas na atualidade, podendo inviabilizar a demarcação de centenas de terras indígenas e abrindo a possibilidade para que terras já demarcadas sejam questionadas na justiça. E para além de ser uma ameaça a eles, é também uma ameaça ao
planeta, porque são os povos indígenas a linha de frente para evitar a degradação dos biomas brasileiros, principalmente da floresta amazônica, que ano após ano segue batendo recordes de desmatamento. Portanto, são eles os maiores aliados da preservação ambiental e da luta contra o colapso ambiental. Bom, a treta é tamanha que o Bolsonaro chegou a dizer que não cumpriria a decisão do STF caso ela fosse favorável aos indígenas. E ainda de birra, no dia seguinte que o STF cancelou o julgamento, ele foi lá e vetou o projeto que instituía o Dia dos Povos Indígenas, só para negar e desrespeitar mais uma vez os povos indígenas, porque senão não é o Bolsonaro, né, gente? Essa história do julgamento do marco temporal das terras indígenas nos leva agora para o assassinato do indigenista da FUNAI, Bruno Pereira, e do jornalista inglês do The Guardian, Don Phillips. Até eu gravar esse episódio, teve muita informação bagunçada sobre a morte deles, chegando ao ponto até da Embaixada do Brasil comunicar aos familiares do Don Phillips que seus corpos haviam sido encontrados quando ainda não haviam sido encontrados. Para variar, você aí do futuro já sabe mais dessa história do que eu. Mas nesse momento, o que existe é uma confissão de um pescador chamado Amarildo, conhecido como Pelado, de que ele e o seu irmão mataram a dupla a tiros, esquartejaram seus corpos, queimaram e depois enterraram. O irmão, até o momento, nega que participou do crime. Eles estavam indo da comunidade ribeirinha de São Rafael até Atalaia do Norte, isso lá no Amazonas. O objetivo deles era visitar uma equipe de vigilância indígena próxima ao Lago do Jaburu, onde o jornalista ia fazer algumas entrevistas. Essa é uma região enorme, é o segundo maior território indígena do país, maior que países europeus como Portugal e Áustria, e concentra uma população de cerca de 6.000 indígenas, a maior concentração de povos isolados do Ocidente. E desde o início, o que chamou muita atenção para o desaparecimento deles foi o fato de que Bruno tinha muita experiência naquele trajeto e conhecia super bem a região. Além disso, os seus celulares não conseguiam ser rastreados e o barco deles também desapareceu. Um barco novo, então um naufrágio sempre foi meio descartado, sem contar que eles carregavam 7 galões vazios de gasolina que teriam flutuado e sido vistos por comunidades próximas ou pelos aviões de busca. E aqui já é muito importante contextualizar algumas coisas para a gente entender melhor toda essa história. Primeiro, Bruno já vinha sofrendo ameaças e perseguições há um bom tempo, tanto por garimpeiros e madeireiros, quanto politicamente por ruralistas ligados ao Bolsonaro. Inclusive, ele foi afastado do cargo dele em 2019 depois de ter feito uma operação que expulsou centenas de garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima. E se não bastasse, também vinha denunciando o desmonte da FUNAI e afirmando que os invasores passaram a não ter mais medo dos indígenas nem da FUNAI, graças à postura permissiva do poder público. Fato é que Bolsonaro, desde que assumiu a presidência, passou esses últimos quase 4 anos fazendo tudo ao seu alcance para entregar a Amazônia aos madeireiros, aos garimpeiros, aos pescadores e aos caçadores, e desmantelando toda a fiscalização existente que impedia a destruição da floresta. Fora isso, tem a questão dos sucessivos cortes orçamentários, o quadro deficitário de recursos humanos e todas as interferências da bancada ruralista. Resultado é que, por exemplo, em 2021, só no primeiro semestre, o desmatamento ilegal nas terras indígenas cresceu mais de 700%. Quando eu estava lá, nós estávamos demarcando aquela serra, a invasão era homens, indivíduos que entravam lá dentro. Hoje já são organizações poderosas que já têm helicópteros, que fazem um comércio internacional que ninguém cuida disso. O que eu acho que mudou realmente no país nesses últimos anos foi a ação clara, favorável, ação do governo, clara e favorável aos invasores de terra indígena. Os órgãos foram enfraquecidos, a FUNAI praticamente criada para a defesa dos povos indígenas,
hoje ela se posta claramente contrária aos interesses dos povos indígenas. Agora, sobre as buscas deles, desde o início, os recursos empregados pela polícia, marinha e exército foram insuficientes de acordo com lideranças indígenas na região, que por acaso são quem melhor conhece o território, mas que não estavam sendo chamados para atuar nessa força-tarefa. Inclusive, por conta disso, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari convocou uma reunião com todas as instituições envolvidas na busca para planejarem juntos a busca deles, mas apenas 6 policiais militares do Amazonas compareceram. Ninguém do Exército, ninguém da Marinha, ninguém da Polícia Federal. Eles desapareceram em um domingo, né? Daí na terça-feira, o ministro da Justiça, Anderson Torres, fez uma publicação no Twitter se vangloriando, né, e mostrando os agentes que foram enviados para as buscas. 5 pessoas, 5 caras para encontrar 2 pessoas em Portugal. No dia seguinte foi a vez do ministro da Defesa, que se pronunciou sobre o desaparecimento deles para falar que não tinha noção do que poderia ter acontecido. E de fato, ele não tinha noção mesmo, até porque ele tinha acabado de passar o dia em uma audiência na Câmara dos Deputados explicando o porquê das Forças Armadas terem comprado toneladas de Viagra e próteses penianas. O lance é o seguinte, ladies and germes, desde os primeiros minutos que Bruno e Dom Phillips desapareceram, foram os indígenas que iniciaram as buscas e acumularam evidências sobre o possível envolvimento de Pelado nesse crime. Foram mais de 100 indígenas voluntários de 5 etnias diferentes que fizeram basicamente todo o trabalho da polícia. Mas, porém, no entanto, todavia, apesar de terem feito tudo e mais um pouco, na coletiva de imprensa que anunciou a confissão de Pelado e que eles tinham localizado os corpos de Dom e Bruno, não houve sequer uma menção sobre o trabalho dos indígenas. Nenhum deles estava sentado junto à mesa, nada foi dito, agradecido, mencionado, porra nenhuma. Verdade seja dita, quando você tem um governo que é abertamente contra o meio ambiente, contra os povos indígenas, a favor da exploração da Amazônia e tudo mais, é óbvio que a busca por 2 pessoas que estavam fazendo um trabalho de justamente denunciar e lutar contra tudo isso vai ser uma busca bem na má vontade, né? E talvez o que melhor ilustre isso foi a declaração do Bolsonaro praticamente culpando eles por essa aventura não recomendada e afirmando com total tranquilidade e zero preocupação de que sim, eles poderiam ter sido executados. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. Outra coisa importante para te contextualizar mais ainda sobre toda essa história é a questão do tráfico de drogas, principalmente de cocaína. Hoje é o narcotráfico a principal força econômica daquela região e que se articula com várias outras atividades ilegais, como a exploração de madeira, o garimpo, a pesca e a caça voltada à exportação. Então se liga que as redes de narcotráfico, elas estão todas conectadas com os crimes ambientais. O negócio é que a Amazônia brasileira é fundamental para o mercado de cocaína, tanto em nível nacional quanto internacional. Nós somos o 2º maior mercado consumidor de cocaína do planeta, atrás somente dos Estados Unidos. Então acaba que o estado do Amazonas é a porta de entrada para o Brasil da cocaína de origem peruana e colombiana. Além do mais, aquela região do Vale do Javari é um território dominado por uma facção chamada os Crias, que atuam na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e controlam as rotas mais importantes utilizadas por traficantes peruanos. Mas além deles, existem a Família do Norte, o Comando Vermelho, o PCC, e de tão complexa que é essa parada, existem até grupos de piratas que interceptam as drogas dessas facções e geram ainda mais conflitos entre todo mundo. E de acordo com o relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, chamado Cartografias das Violências na Região Amazônica, o fato daquela região apresentar taxas de violência letal mais altas do que a média nacional está ligado justamente à presença
de facções do crime organizado e o avanço do desmatamento e dos conflitos fundiários. Então o que é importante você tirar daqui é que os crimes ambientais, de novo, estão conectados com o narcotráfico e com uma porrada de outros crimes. A grilagem de terras, a exploração de madeira, o garimpo de ouro, eles não acontecem sozinhos, no vácuo. Eles vêm acompanhados de crimes financeiros, crimes tributários, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, poluição dos rios e, claro, assassinatos. Para piorar tudo isso, obviamente, a gente tem o Bolsonaro e a sua zero vontade política em responsabilizar qualquer um dos envolvidos no que mais causa impacto nas taxas de desmatamento, como, por exemplo, a grilagem de terras públicas. Se não bastasse, como o governo Bolsonaro não faz nada em relação a isso, esse mercado especulativo de terras griladas fica ainda mais aquecido, porque os caras estão vendo o desmantelamento das políticas de fiscalização, os caras estão vendo o desmantelamento das políticas de combate ao desmatamento e as constantes promessas de liberalização, regularização e anistia promovidas pelo executivo, Bolsonaro, e pelo legislativo, bancada ruralista. Ou seja, esse ecossistema de crimes na Amazônia ele é promovido e expandido pelas políticas do governo. Então se liga, quando você tem um governo que está fomentando tudo isso, pouco adianta criar novos tipos penais, criar novos crimes, endurecer as penas, construir mais presídios ou muito menos pegar os pequenos infratores. O que a gente precisa é de trabalho de inteligência, estratégia e a responsabilização criminal do topo da pirâmide que se beneficia de todas as decisões políticas do governo Bolsonaro e da bancada ruralista, que são aqueles que verdadeiramente lucram com os crimes ambientais na Amazônia. E para esse sim, eu não vejo problema em endurecer as penas. Ah, mas e o abolicionismo penal e tal? Parceiro, a gente é abolicionista, a gente não é otário. Agora que você está mais por dentro do ecossistema de crimes na Amazônia, fica mais fácil de entender porque o Brasil sempre está no ranking de países com mais assassinatos de defensores da natureza e ativistas ambientais. A Global Witness é uma ONG internacional que trabalha investigando os vínculos entre exploração de recursos naturais e abusos de direitos humanos, corrupção e conflitos pelo mundo todo. E a cada ano eles soltam um famoso e triste relatório com todos os defensores da natureza que foram assassinados em cada país. E para você ter uma ideia, em média no mundo, 4 defensores da natureza são assassinados por semana. E o Brasil está sempre no top 4 países com mais mortes. No mundo inteiro, 70% dos ataques ocorrem contra ativistas que trabalham defendendo as florestas do desmatamento. E a maioria desses ataques é ligado à mineração, ao agronegócio e à extração de madeira, que é o setor com mais assassinatos, principalmente no Brasil. E também é muito importante você saber que os ataques eles são desproporcionalmente contra os povos indígenas, que são a linha de frente contra essas indústrias. Mais de 1/3 dos ataques são contra indígenas, apesar deles representarem apenas 5% da população mundial. E também pensa que esses números eles são sobre os assassinatos que a gente fica sabendo, né? Esses não são dados que revelam a verdadeira escala do problema, porque muitos países sequer monitoram esses ataques. Então existe uma subnotificação absurda de casos. Isso sem contar que além dos assassinatos propriamente ditos, existem as tentativas de assassinatos, as ameaças, a violência sexual, a violência física, a vigilância e por aí vai. Novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações.
os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Agora eu vou caminhando para o resumo da ópera desse episódio. Espero que você também tenha compreendido como que esses discursos do Bolsonaro e dos militares sobre a Amazônia, quando eles enchem a boca para falar da Amazônia, de defender a Amazônia, de que a Amazônia é do Brasil, e todo esse lero-lero aí pseudo-patriota, é tudo mentira. Até porque, para as dimensões da Amazônia, a presença militar lá é mínima, é nada. Exemplo disso é que há anos que a Unijava solicita ao governo reforços para patrulhar a área do Vale do Javari, coisa que o governo sempre negou, até que finalmente, em 2019, o governo Bolsonaro resolveu acatar os pedidos e enviou o incrível contingente de 6 agentes da Força Nacional. 6 agentes para cuidar de 85 mil quilômetros de floresta com narcotraficantes, pescadores ilegais, caçadores, madeireiros, garimpeiros, piratas e traficantes de armas. Mano, nem que fossem 6 exterminadores do futuro dariam conta de combater a criminalidade e a violência naquela região. O que eles não falam é que os militares que estão na Amazônia, eles estão na Amazônia de passagem, sobretudo os oficiais, que ficam ali só até serem promovidos e finalmente transferidos para outros locais muito mais confortáveis, essencialmente em algum litoral, já que tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica do Brasil há séculos são forças essencialmente litorâneas. Ninguém quer saber de selva, não. Isso aí é só propaganda do alistamento do Exército. E o resultado disso tá aí. Quem administra a Amazônia, verdadeiramente, a tão amada Amazônia, são as facções criminosas, o narcotráfico, os garimpeiros, os invasores de terras indígenas, os madeireiros e o agronegócio. E mais uma vez, isso não acontece por acaso, isso é política. Política do Bolsonaro, que de todas as merdas que fez, conseguiu também transformar a FUNAI em uma fundação anti-indígena, militarizando ao máximo todos os cargos possíveis, perseguindo funcionários e lideranças indígenas, retirando a demarcação de territórios indígenas de todos os planos do governo, cortando orçamentos e chegando ao ponto até de apoiar resoluções para definir critérios para classificar quem é indígena de verdade de quem não é indígena de verdade, porque afinal de contas tem muito indígena aí que não é indígena. Se você for ver bem, são franceses disfarçados de indígenas querendo tomar a nossa floresta. E aqui eu me despeço de vocês, minhas camaradas abolicionistas, lembrando que na descrição do vídeo ou em algum comentário fixado aí no YouTube, eu vou deixar os links e as referências usadas para esse programa, incluindo principalmente o relatório do Instituto Igarapé sobre o ecossistema do crime ambiental na Amazônia, o relatório Cartografias da Violência na Região Amazônica, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o relatório da Global Witness sobre os perigos de ser um defensor da natureza hoje em dia e o dossiê do INESC sobre a FUNAI ter se transformado em uma fundação anti-indígena. No mais, novamente, muito obrigado a todos os apoiadores e colaboradores do canal, tanto através do Apoia-se, quanto através do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, mandar para o seu amigo que o pai é fazendeiro e tudo mais. Até semana que vem. Valeu, falou!